Não é novidade para ninguém que o clima entre Jair Messias Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e alguns membros do PL não anda bem há muito tempo. Agora, com o apoio descarado dado pelo ex-presidente ao Pablo Marçal, isso evidencia ainda mais o racha dentro do partido e pode confirmar a muito em breve saída do Bolsonaro do PL para quem sabe alçar novos voos. O Bolsonaro e o Valdemar estão vivendo uma relação de ódio e não mais uma relação de amor e ódio. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque os afagos do Bolsonaro ao Pablo Marçal têm gerado revoltas dentro do PL. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do nosso canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você queira colaborar com o nosso Pix, mas não consegue ler aqui o QR Code, porque tá vendo esse vídeo em um tablet ou um celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é ohistoriadoroficial@gmail.com. Muita gente tem observado aí que a relação do Bolsonaro com o Valdemar, ela não anda bem faz um certo tempo. Até porque o Bolsonaro tentou fazer com o PL e com o Valdemar a mesma coisa que ele fez com o Luciano Bivar e o PSL. A diferença é que o Valdemar é muito mais esperto que o Luciano Bivar e não deixou o Bolsonaro tomar de assalto o seu partido. O grande problema é que, por conta disso, o Bolsonaro, que sempre se mostrou um aliado não tão fiel a algum tipo de parceria ou algum tipo de, entre aspas, irmandade, tem mostrado claramente que ele está disposto a fazer qualquer coisa para poder continuar tendo algum tipo de influência. Se for preciso passar por cima dos filhos, dos amigos e da família, não importa, desde que ele continue como um dos líderes do que a gente chama de movimento de extrema-direita no Brasil, que a gente convencionou também chamar de bolsonarismo. Agora, com a ascensão do Pablo Marçal, o que aconteceu internamente no clã Bolsonaro foi o seguinte, um racha. O presidente, ou melhor, o ex-presidente e o presidente do PL estão apoiando abertamente o Ricardo Nunes, mas os filhos do Bolsonaro se dividiram e alguns membros do PL também se dividiram em relação a apoiar o Pablo Marçal. O motivo? O Bolsonaro quer colocar, como a gente fala no ditado popular, o pé em uma canoa e o pé em outra canoa. Por quê? Se o Nunes não chegar ao segundo turno, o Pablo Marçal chegar, o Bolsonaro consegue surfar a onda do Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal não chegar ao segundo turno e o Nunes conseguir chegar, o Bolsonaro vai dizer que estava com o Nunes. O grande problema é que internamente, como eu já citei e estou repetindo aqui, no próprio PL, o partido tem visto essa estratégia do Bolsonaro, do nem estou contra o Pablo e nem estou a favor, entre aspas, do Ricardo Nunes, tem ali atrapalhado porque o PL acha que isso é um erro grave. Material publicado aqui no Globo. PL vê erro grave de Bolsonaro com acenos a Marçal. Segundo pessoas aqui que fazem parte, inclusive, da cúpula do partido, a avaliação dos membros, né, do PL é que o Bolsonaro erra ao ficar mandando ali afagos ao Pablo Marçal e meio que chutando o Ricardo Nunes. O motivo? A possibilidade do Ricardo Nunes derrotar o Boulos nas projeções internas que o PL tem seria maior do que a possibilidade de o Pablo Marçal derrotar o Guilherme Boulos. Tanto que nas pesquisas que o próprio PL tem, o Ricardo Nunes, em tese, venceria ali o Boulos por 46% e o Boulos teria 33%, enquanto o Pablo Marçal teria 38% em um empate ali com o Guilherme Boulos. E aí o que aconteceu? Essa cúpula do PL, que já não vai muito bem com o Bolsonaro, que já não simpatiza muito com o Bolsonaro, diz que percebeu que a decisão do Bolsonaro em permitir, ou melhor, convocar o Pablo Marçal para ir para o ato golpista do 7 de setembro foi a gota d'água que esses membros do PL estavam esperando para poder se mobilizar. Inclusive, internamente, já se discute se depois das eleições de 2024, Bolsonaro teria espaço dentro do PL. Material publicado no Globo. Nesta semana, o ex-presidente abriu espaço para o influencer, no caso Pablo Marçal, subir no trio durante o ato golpista que está marcado para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista. No vídeo gravado para convocar apoiadores, Bolsonaro disse que, entre aspas, qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro. O que é interessante é que o trecho que poderia ser cortado para botar nessa matéria era o seguinte:
Um candidato a prefeito me procurou querendo comparecer no ato e eu disse que ele pode comparecer. Estranhamente, a Bela Megali não colocou esse trecho aqui. E aí, por que supostamente teria acontecido ali esta derrota do Bolsonaro em relação à narrativa nas redes sociais para o Pablo Marçal e que por conta disso os filhos chegaram ali a entender que ou abraçava de alguma maneira a estratégia em defesa do Pablo Marçal, ou eles poderiam ser sucumbidos pelo Pablo Marçal, tanto que a matéria até traz aqui. Como informou a coluna, o capitão reformado também deu a ordem para que os aliados não ataquem Marçal. A mudança de postura aconteceu ao longo da última semana, depois que Bolsonaro e seu filho Carlos trocaram farpas com o influenciador. Aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro e seus filhos perderam a batalha nas redes durante os embates com Marçal e, por isso, decidiram mudar a estratégia e não antagonizar com o candidato do PRTB. E aí, na análise que eu fiz aqui ontem, inclusive, eu já trouxe para vocês, né? O PRTB é um partido morto, né, que se não conseguir crescer ali, vai deixar de existir em 2030, vai ter de se juntar com outro partido para tentar alguma existência ou algo do tipo. Então, o PRTB poderia ser um destino perfeito para o Bolsonaro. Primeiro, ele conseguiria levar, sim, ali alguns votos para o partido, eleger o número mínimo de deputados. Eu até li ontem um comentário, né, porque é interessante como tem gente inteligente no campo da esquerda, que sabe a estratégia perfeita para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, mas ela é tão secreta e tão guardada que só ele sabe e ninguém pode saber. Até porque eu citei no meu vídeo de ontem, e vou repetir aqui, que o Bolsonaro tem força para fazer no mínimo, entre 20 e 27 ou 30 deputados federais no Brasil inteiro. E como é que eu cheguei a esse cálculo? Por uma informação bem simples. Alguns estados brasileiros elegem apenas 8 deputados federais, que é o número mínimo. Mas outros estados, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, ele elege 70 deputados federais. Então você pode ter, às vezes, só em São Paulo, 7, 8, 9, 10 deputados que se identificam com o bolsonarismo. E aí você teria todos os outros estados do Brasil para poder você eleger pelo menos mais 1 ou 2 deputados bolsonaristas por cada estado. Você consegue vários deputados bolsonaristas, por exemplo, eleitos pelo estado do Rio de Janeiro, pelo estado de Minas Gerais, pelo estado de Goiás, pelo estado do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E olha que eu não estou botando nem todos os estados e nem colocando especificamente os estados da região norte e nordeste. Então não, amigos, eu não tiro a informação do mesmo lugar que o Bolsonaro não, tá? Eu pesquiso o que eu vou falar aqui. O que a gente tem feito ultimamente, inclusive, é chamado mais atenção nas capas do vídeo, chamado mais atenção nos títulos dos vídeos, mas nenhum tem título falso, nenhum tem capa falsa, ao contrário. Todos os materiais que a gente faz aqui têm fundamentação jurídica e fundamentação jornalística, que diferente do que, lamentavelmente, a gente vê algumas pessoas fazendo por aí, eu deixo sempre no comentário afixado o link das informações de onde eu estou tirando o material. Então, para o Bolsonaro, o PRTB seria uma ótima opção para uma estratégia dele. Até porque, lembrem vocês, existe o período da janela de transição partidária, onde o parlamentar deixa o partido e leva o mandato. Então, se vários parlamentares bolsonaristas em 2026 migrarem para o PRTB, pode ser que o Bolsonaro consiga fazer do PRTB um partido que ele possa chamar de meu. Como ele tentou fazer com o PSL do Luciano Bivar, não conseguiu, ele destruiu o partido. E como ele está tentando fazer com o PL, mas o Valdemar já disse que ele não fará isso. E para vocês entenderem que o clima entre Bolsonaro e Valdemar não tá bom, já existe, isso aqui é um material publicado em maio ainda, a gente já tinha trazido aqui informação sobre isso. Existe uma disputa entre Bolsonaro e Valdemar dentro do PL. Disputa entre Bolsonaro e Valdemar em São Paulo motivou a resolução da lei do silêncio no PL. O presidente do PL quer lançar candidatos em municípios onde já há adesão de bolsonaristas a outros nomes. Eles até citam aqui, por exemplo, o caso do xerife do consumidor, lá em Guarulhos, que fez vídeos com Bolsonaro, onde o Bolsonaro pede votos para ele. O Jorge, né, que é o xerife do consumidor, ele é do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, só que o Valdemar quer lançar um outro nome lá para a prefeitura. Queria naquela altura ali, né, que era o vereador Lucas, o vereador Lucas Sanches, do PL. A gente viu que aconteceu isso em Ilhabela, a gente viu que aconteceu isso em algumas cidades lá do interior do Rio de Janeiro, tinha acontecido isso em algumas cidades do interior de São Paulo, algumas cidades aqui no Nordeste também. Então o Valdemar já entendeu que ele não vai ficar com o Bolsonaro por muito tempo no partido, porque Bolsonaro virou um problema. Além de ele não conseguir mais converter
aquela horda de malucos em votos, mais como ele conseguia no passado, existe a possibilidade de o Valdemar ter o mesmo fim do Luciano Bivar e o PL ter o mesmo fim do PSL. Porém, como eu venho citando aqui há um certo tempo, o Valdemar é muito mais esperto que o Bolsonaro e já está articulando. E vou ser bem honesto para vocês, eu acho muito pouco provável, anote que eu estou falando hoje no dia 30 de agosto de 2024, eu acho muito pouco provável a permanência dos bolsonaristas raízes no PL para o próximo pleito de 2026. Eu acho muito pouco provável. É provável, na minha análise, que o Bolsonaro migre de partido e o PRTB, que vive esse imbróglio nesse momento entre o Pablo Marçal, amigos do Pablo Marçal dentro do partido que são brothers do PCC, mais a viúva do Levi Fidelix, podem sentar, fazer um acordo ali e o Bolsonaro passar a chamar o PRTB de seu partido. E antes de encerrar, a gente precisa lembrar que o Valdemar já demonstrou no início desse ano, quando ele prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso ali, por exemplo, das urnas eletrônicas, da fraude nas eleições, onde ele diz o seguinte aqui, tá? O material de março de 2024, tá aqui, ó. Valdemar, isso é depoimento que ele prestou à Polícia Federal, tá? Valdemar afirma discordar de Bolsonaro sobre fraude nas urnas. Presidente do PL diz que orientou bancada a ser contra o voto impresso. Respondeu, né, ao ser perguntado pela polícia ali. Respondeu que não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso, diz o relatório sobre o depoimento de Valdemar da Costa Neto. Queria que vocês apostassem aqui embaixo, comenta aqui. Quanto tempo você acha que essa relação do Bolsonaro e do Valdemar ainda vai durar sendo amistosa com essa traição do Bolsonaro em relação à bancada e ao acordo montado em São Paulo para apoiar o Ricardo Nunes? Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa like. Tudo que eu falo para vocês fica sempre no comentário fixado, inclusive o link do sorteio dos nossos livros também, que você pode comprar lá as cotas para participar. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.